Nesta edição, o programa TVDH fala sobre as redes sociais no enfrentamento à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu, Andréa Trigueiro, e o advogado e cientista político Manuel Moraes recebemos Juliana Scioli. Ela é advogada popular, coordenadora de projetos do SENDEC e integra o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Só nos primeiros 6 meses de 2023, 120 mil crianças e adolescentes foram vítimas de violações de direitos humanos no Brasil. Os dados são do Disque 100. Os números também mostram que a cada 15 minutos uma criança sofre violência. A escola é o terceiro lugar entre os locais com maior índice de violência. Quanto aos tipos, a violência psicológica está em terceiro lugar no ranking. Em quarta posição está a violência sexual. Como se não bastasse, o Brasil é o quinto país no mundo que mais casa crianças. E o estupro virtual ampliou durante a pandemia. Este cenário mostra que as redes sociais podem ser um lugar inseguro para uma criança ou um adolescente estar. E a maioria está lá. Mas por que não estamos cuidando das nossas crianças e adolescentes com prioridade absoluta, como está previsto na Constituição Federal? Manuel, Juliana, muito obrigada pela presença de vocês. E eu começo esse programa falando justamente sobre isso. Por que as nossas crianças e adolescentes são deixados de lado quando a gente fala de políticas públicas para garantir direitos humanos? Quem começa? Eu começo. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Sempre muito bom estar aqui conversando sobre direitos humanos, especial para os adolescentes. Eu acho que a gente tem inicialmente uma questão histórica, né? De em que medida que essas crianças e os adolescentes eles se tornam sujeitos de direito durante todo esse percurso da legislação. Então, até pouco tempo e até hoje, né? A gente escuta, quando a gente trata de criança e adolescente, o termo menor. Então, isso remete a esse lugar de ser menor em direitos, menor em existência, menor em ser protegido, menor em todas as circunstâncias. Então, trazer essa criança e esse adolescente para esse lugar de cuidado também é trazê-lo para o lugar de sujeito. Então, é uma desconstrução ainda nova, né? E a gente tem legislações já bem avançadas nesse sentido, mas existe aí uma cultura que precisa ser desconstruída e trazida para os lugares de promoção de política, né? Então, quando a gente escuta muito esse lugar do protagonismo da criança e do adolescente, da participação da criança e do adolescente, ainda é muito incipiente, né? Então, a gente que participa de espaços de formulação, seja promovidos pelas próprias organizações da sociedade civil, seja em espaços de governo, a gente percebe ainda, mesmo desses atores, uma certa dificuldade em manejar esse espaço, essa fala. E, ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente precisa entender a necessidade de que esses atores também sejam formados nesse sentido, para que tenham uma voz que possa ser não só ouvida, mas também ativa, né, numa perspectiva mais construtiva. Então, eu acho que é muito desse lugar ainda, sabe, André? Assim, que a gente ainda está percorrendo, né, um longo caminho. E aí a gente precisa também entender que crianças e adolescentes, eles fazem parte de infância e adolescências muito diferentes no Brasil, né? Então, quando a gente pensa numa criança e num adolescente, né, branco, de classe média, a gente tem um outro tipo de lugar social, né? Mas quando a gente vai pensar em recortes que envolvam principalmente a dimensão de raça, e também gênero, de classe social e outras questões, a gente também, ele é também atravessado por isso. Perfeito. Então, a gente vai ter também crianças. Quem são essas crianças que são violadas, afinal?
Sim. né? Não é qualquer criança que está sujeita ao trabalho doméstico ou ao trabalho infantil. Não é qualquer criança que está sujeita a estar dentro do sistema da FUNASE, por exemplo. Não é qualquer criança que tem o maior índice de abusos e explorações. Então, enfim, são tantas questões que envolvem a construção do nosso próprio Estado, né, da sociedade como um todo, né? Perfeito. Manuel, agora a Constituição de 88, o Estatuto da Criança e do Adolescente não diferenciam se as crianças moram na periferia, se elas moram nos bairros nobres, se elas são brancas, amarelas, verdes, azuis. A Constituição e o ECA, eles garantem de forma universal os direitos. O que é que falta se a gente tem legislação, na tua opinião, como cientista político, como advogado, o que é que falta de fato para que a gente considere as crianças e adolescentes como prioridade? Eles são sujeitos de direito. Então, como sujeitos, eles, digamos assim, colocam em xeque essa sociedade adultocêntrica, pautada na ideia do adulto. Tanto que, na Idade Média, a criança era o pequeno adulto. A educação escolástica formava a criança numa lógica de repetição. E na repetição e erro, ele era um adulto que, se errasse, seria punido. A perspectiva iluminista produziu uma outra ideia, a ideia da infância. E foi Rousseau, o pai da infância, quando em Emílio, né, uma obra incrível de Rousseau, estabeleceu a ideia de que nós, como crianças, somos educados por 3 grandes educadores: a natureza, os objetos e a sociedade. E não é à toa que a Constituição e o Estatuto colocam nessa mesma ordem. Nós temos, pelas crianças, a responsabilidade, a sociedade, a família e o Estado. E esses 3 agentes não conseguem dialogar, né? De modo que a gente priorize, né, Juliana? Não sei se essa é a tua percepção como alguém que está nos movimentos sociais, atuando em diversas frentes, né? É isso? Eu acho assim, não dialogam, mas eu acho que existem interesses de outra esfera que também não vão permitir esse diálogo. E eu acho que também tem uma certa dificuldade, por mais que exista um entendimento, né, desse diálogo que é dentro de como foi construído, porque a gente tem uma construção do sistema de garantia de direitos dos adolescentes, que na verdade tenta trazer esse diálogo, né, de todos esses atores sociais para estarem numa construção mais conjunta. Mas essa interrelação, ela é ainda muito difícil, porque as políticas elas são muito recortadas e muito voltadas para algo muito mais específico. Então, quando você tem uma rede de atendimento que não vai estar dialogando com o sistema de justiça, que não vai estar dialogando com a escola, que não vai estar dialogando com outros atores, porque existe essa dificuldade, o sistema ele fica sem muita eficácia, né? E aí é como o Manuel diz, a gente tem esses atores que devem estar, né, em conjunção, mas na prática isso é muito difícil, muito difícil. Perfeito. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque no próximo bloco, a reportagem de Rafael Negrão mostra para a gente a conexão com proteção, tema da campanha da Rede de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes para este ano de 2024. A gente volta no instante. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre as redes sociais no enfrentamento à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Agora a gente acompanha a reportagem de Rafael Negrão. Em 2023, a Cefernet, que é uma ONG especialista no Brasil em promover e defender os direitos humanos, registrou quase 72 mil casos de novas denúncias de imagens, abuso e exploração sexual infantil online. Em Pernambuco, foram mais de 2 mil casos de estupros em 2023, dos quais 913 das vítimas desse crime eram crianças com até 11 anos de idade. Este ano, Pernambuco já está com mais de 372 casos de crianças e adolescentes vítimas também de estupro, mas apenas 10% foram denunciados à polícia. A Rede de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes de Pernambuco lançou neste mês de maio a campanha Conexão com Proteção. Eduque, previna e proteja as crianças e adolescentes
da violência sexual na internet. Quem dá mais detalhes sobre essa iniciativa é Rosana França, assistente social e coordenadora da rede. O tema desse ano, né, a gente escolheu em função de tentar chamar a atenção da sociedade, sobretudo de crianças e adolescentes, para os crimes sexuais que acontecem nas redes sociais, né? Então, todo ano a gente sempre pauta uma das vertentes da violência sexual, né? Porque a violência sexual, ela se apresenta de diferentes formas. A gente sabe que tem o abuso, com contato físico, sem contato físico, a pornografia, a pedofilia e a exploração sexual. Que dentro da exploração sexual a gente vai ter o tráfico para fins sexuais, a pornografia e o turismo sexual. Então, esse ano a gente focou na exploração sexual na internet, porque infelizmente é um crime que vem aumentando de uma forma assustadora nas redes sociais, né? Então, a gente vai ter aí instituições que trabalham no enfrentamento às violências sexuais e na promoção dos direitos humanos e que vem fazendo esse trabalho de acompanhar as denúncias na internet, como é o caso da SaferNet, e traz para a gente uma série de dados assustadores do aumento dos crimes sexuais do ano passado até os dias atuais. Rosana destaca ainda como proteger as crianças e adolescentes das armadilhas e dos crimes sexuais na internet. O responsável por esse adolescente, por essa criança, tem que ter realmente esse monitoramento de ter senha, de ter login, de entrar, inclusive de ter momentos, olha, o acesso à internet vai ser a tais aplicativos, vai ser de tais horas, comigo do lado, sempre que possível, para que a gente possa acompanhar o que você está acessando, quem está acessando você. Mas, infelizmente, isso não acontece. Então, eu já venho escutando crianças e adolescentes, sobretudo nas escolas, onde eles dizem que já foram abordados com conteúdos assustadores, né? De pessoas que chegam do nada no inbox da sua rede social, pedindo foto ou fazendo elogios, ou já de uma forma muito, muito grotesca, violentando mesmo, abusando sexualmente a partir de conteúdos pornográficos. E aí eu faço a pergunta, e você falou para os seus pais? Não, porque se eu falar, ele não vai deixar mais eu usar o telefone. Então, isso é muito perigoso, porque acaba que a criança não vê em seus responsáveis um parceiro, alguém que possa lhe proteger, mas só vê como alguém que possa lhe punir. Então, veja, ele foi abordado por uma pessoa e ele está sendo responsabilizado, quando deveria ser o contrário. Vamos ver que perfil foi esse, quem foi que fez isso, vamos denunciar esse perfil, vamos copiar o link, colocar lá no hotline da SaferNet, fazer uma denúncia desse perfil, vamos encaminhar para a plataforma, que esse deveria ser o papel do responsável por essa criança. E não de, a culpa foi sua, porque você entrou, porque você abriu a rede social e por aí vai. Então, a indicação é essa, monitorar o perfil, construir um diálogo protetivo, mostrar-se para essa criança e esse adolescente que você é um parceiro na proteção dele, na proteção dela. Então, dizer para eles dos perigos que é as redes sociais. Proteger as crianças e adolescentes é um dever de toda a sociedade. E Rosana, uma das coordenadoras da Rede de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, reforça os canais de comunicação. Os pais, o responsável, qualquer pessoa, ao passar em algum perfil na rede social, seja no YouTube, no Twitter, no Instagram, no TikTok, Kawaii, enfim, qualquer rede dessa que você vê algum tipo de crime cometido contra criança e adolescente, ou se você é um adolescente e está sendo acessado através de uma rede sua, você vai lá e copia o link do perfil dessa pessoa que está lhe abordando, ou você copia o link do site onde está sendo produzido um vídeo ou uma foto de uma criança e adolescente com cunho pornográfico e vai lá no espaço do site da SaferNet, onde tem um hotline, que é um canal de denúncia, onde você copia e cola lá, né? E tem um espaço aberto que você pode descrever sobre essa denúncia ou não, você pode simplesmente mandar a denúncia. É uma forma anônima. Quando você faz isso, você não coloca nenhuma informação sua à disposição. Toda a informação é daquele link que você copiou, ou seja, é do site ou do aplicativo do agressor, para que as autoridades recebam essa denúncia e passem a fazer as investigações devidas e comprovar a existência daquele crime.
Então, Juliana, essa campanha, não é? Queria que você pudesse falar um pouco também sobre ela, Sim. até porque você participa enquanto, né, alguém que está no SENDEC, que está dentro dessa campanha. Queria que você explicasse um pouco para a gente por que essa preocupação esse ano, não é, com as redes sociais. O que é que chamou a atenção de vocês? O que é que gritou assim em termos de, opa, tem problema aí? Essa é a 24ª, né, campanha, né, que envolve a Rede de Enfrentamento aqui em Pernambuco e o Comitê Nacional, que é a campanha do Faça Bonito, né, e de enfrentamento à violência sexual. Na verdade, você estava trazendo alguns dados em relação à violência sexual, eu fiquei pensando aqui, né, a gente tem que considerar que violência sexual está em um ranking sem considerar a subnotificação, né? Perfeito. Porque, assim, a subnotificação, ela é imensa. A gente não tem, inclusive, uma dimensão de quanto que isso seria. Mas, quando a gente traz, mesmo dentro desse universo da subnotificação, a gente tem um aumento gritante, né, de violências, não só violências sexuais, mas várias violências dentro do universo virtual, né? Então, eu estava olhando até o texto base da campanha, que eles trazem um dado da SaferNet, que é uma organização que trabalha com coleta de dados. Foram mais de 7.000 denúncias só em 2023 relacionadas à violência sexual nas redes. Então, assim, é um aumento muito gritante. E aí eu chamo atenção, principalmente para a ausência de regulamentação que envolve a internet, né? Então, por mais existe esse discurso, né, da regulamentação e que envolve principalmente uma dimensão mais econômica, mas a gente tem que trazer para as nossas crianças e adolescentes em que medida que esse descontrole que existe dentro das redes é perigoso para essas crianças, né? Então, a campanha nacional, na verdade, ela não faz esse recorte específico, ela faz um recorte sobre o atendimento da rede, né, da rede de proteção, de forma geral, que foi o que a gente construiu em fevereiro. Foi feito um congresso das organizações para estarem trabalhando sobre isso. E, na verdade, a gente tem, esse ano, a rede de Pernambuco fez esse recorte. Por esses dados e principalmente pela ausência dentro do próprio sistema de uma proteção mais específica. A gente tem agora, no começo do ano, em janeiro, foi promulgada uma nova lei, né, que é a lei do cyberbullying, que envolve a violência contra adolescentes, mas voltada ao bullying, né, especificamente à violência sexual. E eu acho que isso vai acabar incrementando, porque assim precisa ter um incremento dos sistemas de segurança, principalmente, para estar na fiscalização e na busca dentro desses meios de como que esses crimes são cometidos, né? A gente tem, na verdade, via redes sociais e via internet, uma grande quantidade de crianças e adolescentes mais voltados para a exploração sexual, né? A exploração comercial. E que envolve não só vídeos, que tudo isso que a gente percebe, vídeos e fotos, e esse compartilhamento desenfreado, que a gente não tem controle algum, mas também envolve o próprio tráfico de pessoas, né? Então, existe também dentro das redes esse tipo de organização criminosa para o próprio tráfico de crianças e adolescentes, envolvendo a exploração sexual. Então, é um cenário de crime organizado que a gente tem dentro das redes e acaba ficando num sigilo quase que absoluto, pela ausência de controle do Estado desse espaço e também pela subnotificação que a gente tem quando a gente trata a violência sexual, de uma forma geral, né, dentro desses crimes. Manuel, a gente, ouvindo a resposta de Juliana, a gente vai entender que o Estado brasileiro, porque deixa nas redes sociais a coisa muito solta, né? Tem o debate da regulação, as big techs têm muito poder, muitos direitos, poucos deveres. A gente poderia afirmar, então, que o Estado negligencia o cuidado com as crianças e adolescentes, principalmente para fins de exploração sexual, quando não estabelece critérios, quando não cria mecanismos que garantam a segurança das nossas crianças e adolescentes nesse lugar? Começa pelo perfil do abusador. O abusador geralmente tem um perfil, né, de pessoa branca, hétero, às vezes tem um conteúdo financeiro, né? E isso, como a gente sabe, como o Estado ele é seletista do ponto de vista da sua relação com a sua capacidade penal, então acaba tendo um rigor muito maior
pela periferia do problema e acaba abandonando o centro do problema, que é esses mecanismos, como disse a doutora Juliana, as megas estruturas que exploram o abuso e que permitem, incentivam, né, indústrias pornográficas, as estruturas de poder, né, as próprias escolas, como equipamentos que precisam ter capacitação dos gestores para como enfrentar essa questão do processo de identificação do corpo como sendo um lugar de liberdade. Você sabe que Foucault diz que o corpo tem uma dimensão política. Então, quando meninas e crianças, jovens, não compreendem o corpo como um espaço de poder, espaço político de poder, eles são abusados, inclusive em relação ao próprio poder. Perfeito. A gente vai continuar falando sobre isso ainda, porque no próximo bloco tem o quadro Fala Povo. Você costuma ver as redes sociais que os seus filhos acessam? Essa é a nossa pergunta e a gente confere as respostas daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre as redes sociais no enfrentamento à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Agora vamos ouvir o que dizem as ruas. É hora do quadro Fala Povo, com Renan Carneiro. De acordo com um estudo realizado no ano passado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, CETIC, cerca de 95% da população entre 9 e 17 anos possui acesso à internet no Brasil. Desses, 99% possui perfil nas redes sociais. O Fala Povo de hoje quer saber dos responsáveis. Você costuma olhar as redes sociais que seus filhos acessam? Costumo, sim, já antigo, bem, desde mais nova até agora, depois de mais velhas, eu olho e acompanho tudo que elas postam também. Sim, costumo sim. Qual a importância disso para a senhora? A importância é para fiscalizar, para saber o que está acontecendo, se está falando com pessoas desconhecidas, né, para correr desse risco que está tendo na internet, de assédio, de um monte de coisa. Sim, Qual a importância disso para a senhora? eu gosto de saber o círculo de amizade deles e o que culturalmente ele está absorvendo. Então, Juliana, existem formas, né, de nós, enquanto família, escola, sociedade civil, proteger essas crianças. Nem todos os pais, nem todas as pessoas conseguem criar filtros, garantir que as crianças e adolescentes vão estar nas redes sociais ou na internet de uma forma mais segura. Mas, fora isso, a gente tem maneiras de impedir esse tipo de situação de vulnerabilidade para as nossas crianças e adolescentes? A lógica que existe para isso é a informação. Então, assim, quando a gente trabalha com crianças e adolescentes, é numa perspectiva de autoproteção. Então, é preciso que crianças sejam informadas sobre o uso das redes, dos perigos das redes, e elas entendam e consigam identificar que aquela situação que se percebe para ela é uma situação violadora. Então, é um processo de formação mesmo para a proteção. E as escolas poderiam ter um papel muito central nisso, né? Pelo menos na minha percepção. Enquanto rede de cuidado e de proteção, eu acho que entra nesse mesmo universo. E aí entra um certo gargalo, né? Uma questão, porque a gente já tem uma dificuldade imensa, por incrível que pareça, da rede de cuidado e de proteção, de conseguir lidar, encaminhar e orientar crianças, adolescentes e suas famílias em situações de violência sexual em ambientes físicos. Então, a gente já tem essa dificuldade, a gente já tem o despreparo, né? A gente já tem uma rotatividade imensa de profissionais dentro da própria rede. Então, é um desafio imenso, porque a gente pensa numa perspectiva formativa, né, para esses profissionais, que eles não conseguem estar lidando bem com essa situação, nem no ambiente que a gente já está acostumado a vivenciar desde sempre, avalie no ambiente virtual. Então, mas eu ainda aposto na formação. E em relação a crianças e adolescentes, inclusive lá no SENDEC a gente tem, né, a gente faz formação com adolescentes
numa perspectiva de autocuidado, inclusive voltado para o uso de redes, né? E é super divertido, os meninos adoram, né? Fazem, inclusive, TikTok de proteção, é desse jeito. E é fácil, e é uma linguagem muito acessível para crianças e adolescentes, porque é uma língua que eles estão habituados. Então, falar sobre redes, falar sobre o acesso à internet, o uso de internet, para esse público é algo muito tranquilo, porque faz parte do cotidiano deles. O que eles precisam é de uma orientação de como que isso pode ser melhor utilizado, porque é uma ferramenta massa, é uma ferramenta de aprendizado, é uma ferramenta, inclusive, de você poder ter vozes, né? Você poder falar e ser ouvido. Agora, o uso dessa ferramenta, ele coloca o risco. Mas eu acho que é nessa lógica aí de autoproteção formativa. Sim. Manuel, nos últimos anos a gente tem ouvido assim, muitos relatos de famílias que defendem o direito de poderem fazer escolhas em relação à educação dos filhos, né? Tem até a educação em casa e outras questões, a própria educação sexual. E eu te pergunto, até que ponto vai essa autonomia das famílias, por exemplo, em cuidar das crianças quando estão nas redes ou não, e a interferência de agentes externos, por exemplo. A gente pode penetrar, digamos, esse ambiente privado da família quando uma criança ou adolescente visivelmente está em situação de vulnerabilidade ou não? Isso aí realmente é da alçada da família dos pais. A pergunta é importantíssima, André, porque na prática, né, Juliana, a gente está querendo criar um adolescente lago. Então ele é ele é em si mesmo. E essa família que quer criar esse adolescente lago, essa criança lago, ela impede constitucionalmente, na perspectiva da LDB, a socialização, porque a socialização da escola ela é constitutivo do processo de educação e aprendizagem. Então, a homeschool, ou seja, trazer o menino para o âmbito da escola e privatizar essa educação, isso não está garantindo o direito, está tirando dessa criança a perspectiva da diversidade. Porque, veja, um dia ela vai viver numa sociedade diversa. Ela não vai ter o pai nem a mãe como ancoragem ou como filtro para dialogar em relação ao trabalho ou dialogar em relação ao trânsito. Como é que essa criança vai viver artificialmente uma bolha? Então isso é muito triste, né? Na verdade é como se a gente estivesse vivendo uma sociedade do Big Brother, onde a criança é monitorada 24 horas, e esse monitoramento para aquelas pessoas que acreditam nisso, dariam a ela, digamos assim, uma espécie de conforto, porque está controlando aquilo que é o impedimento de um abuso, do que essa criança pode viver. Sendo que a melhor perspectiva é o que Juliana disse, é a cidadania, é o conhecimento, é a capacidade de autorreconhecimento do que ela é como sujeito no mundo. É um pouco do que nós temos na infância, quando a gente aprende e conhece Pinóquio. Pinóquio talvez seja o exemplo maior de um ser que, ao partir da vivência na comunidade, ele quer ser gente, ele quer ser indivíduo. Esse é o grande sonho. E quando a Fada Azul faz o sonho dele, ele vira uma criança, que é ser gente. E o que a gente está fazendo hoje com nossas crianças é elas se tornarem robô. Eu acho que isso é uma tragédia dessa nossa civilização. E a gente tem um costume, né, no Brasil de não meter a colher em algumas questões teoricamente de foro privado e íntimo, quando na verdade é preciso sim também contribuir, né, de várias formas. Quando o casal está ali e a mulher está sendo vítima de violência, é preciso participar de alguma forma para defendê-la, e eu acho que isso se aplica, né, dadas as devidas proporções, ao caso das nossas crianças, quando elas também estão em situação de vulnerabilidade. Bom, no próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos, com Ana Célia. É quando os nossos convidados respondem a uma pergunta feita por você que acompanha o TVDH. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema as redes sociais no enfrentamento à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Agora, Juliana Ciola e Manuel Moraes respondem uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos com Ana Célia. As redes sociais
quando utilizadas como aliadas ou vilãs, provocam um grande impacto nos debates de temas necessários e de interesse para a nossa sociedade, a exemplo da exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma realidade triste, mas que precisa ser evidenciada e combatida. No Educar de hoje, a aluna de Psicologia, Negalu Rodrigues, faz uma pergunta aos nossos convidados nessa questão. Olá, eu sou Negalu Rodrigues, sou estudante do curso de Psicologia e integrante do NEABI, o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro Indígena da Universidade Católica de Pernambuco. A minha pergunta é: quais ações imediatas que eu posso fazer, ou qualquer pessoa pode fazer, para proteger uma criança em situação de abuso sexual infantil? A gente agradece a Negalu Rodrigues, estudante de psicologia, pela pergunta. Então, gente, Juliana, começando por você, que ações imediatas a gente poderia tomar? Eu acho que primeiro a gente tem que identificar de onde está vindo essa denúncia, digamos assim, né? Por um momento você pode ouvir de alguém que soube que aquela criança ou adolescente está em situação de violência sexual, ou então a própria criança, de forma espontânea, pode chegar para você e estar lhe trazendo esse relato. Então, seja qual for essa situação, se for uma criança que chega para você para lhe dar esse relato, você deve ouvi-la e procurar a pessoa responsável, na verdade, né, o tutor responsável, se não é você, para procurar a rede de proteção. E da mesma forma, quando você sabe dizer, você escuta sobre alguma denúncia, por terceiros, que não é a própria criança ou adolescente, você também tem que procurar a rede de cuidado, de proteção. Então, são várias as portas de entrada, né? Não tem que ser necessariamente, imediatamente, a delegacia. Você pode contatar o Conselho Tutelar da sua região, você pode contatar o CREAS da sua região, você pode contatar a própria rede de saúde da sua região, também as delegacias, né? A gente, aqui em Recife, a gente tem uma delegacia especializada que, infelizmente, está com os plantões suspensos. Então, quando é fim de semana, precisa procurar a delegacia da mulher, né? E aí é encaminhar para os serviços. Então, os serviços eles vão ter essa expertise, pelo menos em tese, de estar ouvindo e encaminhando essas crianças. O próprio SENDEC também é uma porta de entrada. Crianças e adolescentes vítimas de violência também podem chegar lá, que a gente também faz encaminhamento. Agora, é muito importante que a gente siga esse fluxo, porque a gente sabe o quanto que a revitimização ela pode ser prejudicial para o impacto psicológico de crianças e adolescentes, então, e vítimas, né, sexual, e de forma geral. Então, em chegando, a tendência, se você escuta, é não ficar fazendo perguntas para essa criança sobre o fato, porque ela vai precisar repetir isso em outro local. E dentro da própria rede de entrada, não é o lugar que se faz essa escuta, né? Não faz o depoimento, essa coleta de informações mais específicas. Se faz uma escuta de cuidado, que a gente chama de escuta especializada, que é o objetivo de levar a criança para que ela seja cuidada. E aí essa rede precisa encaminhar para o sistema de justiça, para que lá ela faça o que a gente chama de depoimento especial, que é aquele depoimento com entrevistadores, com a sala adequada, com microfone, em um processo de audiência. Ali sim é onde vai ser perguntado de uma forma treinada para a criança e adolescente sobre a situação em si. Então, ter sempre esse cuidado, entender que a gente não precisa, para denunciar ou procurar a rede, ter o fato comprovado. O indício ou uma escuta breve é suficiente para entrar com a rede. E é a rede que precisa dar conta de procurar as provas nesse sentido. Perfeito. Manuel, qual o papel dos conselhos, né? Conselho estadual, conselho municipal? Eles também podem ser essas instâncias ou eles têm outro papel? Papel de controle social da política pública, porque tanto a Constituição e principalmente o Estatuto da Criança e Adolescente criou um sistema de proteção. E esse sistema de proteção envolve, na perspectiva internacional, do interesse maior da criança e adolescente, que é a Convenção Internacional dos Direitos da Criança. E nós somos signatários. E a partir daí, essas crianças são sujeitas de direito. Nós saímos, sabe, André, da ditadura militar. Havia talvez o que eu chamo de uma política do flautista.
O que era a política do flautista? Aquela imagem, né, que se tinha do flautista mágico, que chega numa cidade e ele é enganado pelo prefeito, né? E aí o que ele faz para se vingar do prefeito? Ele toca uma flauta e sequestra todas as crianças, porque o prefeito é ruim, os adultos são corruptos, então ele vai levar essas crianças para um lugar de magia, de perfeição, de ética, de pureza. Então a ditadura criou nas pessoas essa fantasia de que o mundo mágico é o mundo da não denúncia, porque não existe violência. É insuportável imaginar uma criança sendo abusada. Então o pai tenta esconder, a família tenta proteger, o professor não fala com a família, então é toda uma tentativa do flautista. Alguma coisa aconteceu, mas é a magia, foi a fantasia, né? Inclusive algumas mitologias, né, que surgem em torno de pessoas que é o bicho-papão, a perna cabeluda, qualquer coisa praticou o abuso, mas não aquele que praticou e que muitas vezes é próximo. Então a gente tem que sair da lógica do flautista e entrar na lógica da ética da responsabilidade. Então na ética da responsabilidade, todos nós somos responsáveis, sociedade, né, Estado e família, pelo bem-estar de nossas crianças. Nada de tocar flauta. O melhor problema, quando surge esse problema, é enfrentá-lo com dignidade através dos serviços especializados. E com maturidade também, né, Juliana? Isso. Por exemplo, uma coisa que Juliana trouxe de não revitimizar a criança, Isso. quer dizer, fazê-la lembrar, sofrer, falar sobre aquilo que lhe causou dor. Explica. Eu só quero lembrar que isso não é só uma questão de maturidade, isso na verdade é algo previsto em lei e o não cumprimento seja um crime de violência institucional, inclusive abuso de autoridade. Então, quando a rede ela não tem esse cuidado com a revitimização do adolescente e faz uma escuta indevida, ela pode ser responsabilizada pela revitimização e será processada por abuso de autoridade. Então, não é apenas uma questão de bom senso e vamos lidar com essa situação, vamos ter mais consciência desse manejo. Não, esse manejo está regulamentado, a gente tem uma lei, que é a Lei da Escuta Protegida, que define esses parâmetros. E a gente é obrigado aqui, tanto nacionalmente, como no município, como no estado, a estabelecer fluxos de atendimento voltados para que essa revitimização não ocorra. Então a gente tem comitês instalados em Recife, em Pernambuco, no Brasil, e todos os municípios são obrigados a instalar esses comitês para que esse fluxo seja cumprido para evitar esse abuso de autoridade, essa violência institucional. Entendo. Então essas bases valem para a mídia também, porque às vezes a gente encontra crianças e adolescentes vítimas de violências contando, né, às vezes a imagem do rosto é protegida, às vezes a voz é alterada ali com algum filtro que muda, né, o tom da voz, mas a criança está ali contando aquela história. Isso vale para a mídia, não é, Manuel? A mídia tem um papel indutor, seja para o bem ou para o mal. Ou seja, a gente precisa ter a mídia como aliada. O programa aqui, por exemplo, é muito importante para dar visibilidade a essa pauta, rompendo a tese do flautista, né? Ou seja, enfrentando o problema como ele é, e ao mesmo tempo a mídia ela vive dessa coisa da violência, né? O sangue, do inédito. Então, ter uma criança numa situação de notícia que excepcionaliza as pessoas, a emoção da matéria, gera nessa lógica espetaculosa, né, ibope. Então isso é trágico. A mídia acaba prejudicando, por isso que todo esse processamento ele é sigiloso do ponto de vista da justiça, porque isso é civilizatório. Você precisa trabalhar a proteção da criança. Nesse caso do abuso, imagina você expor a criança a uma sociedade, colocar sua vida, sua história, sua dignidade, como essa criança vai se comportar no futuro, né, diante disso. Então é muito grave como a mídia trata isso, é um assunto para a gente aprofundar cada vez mais. Daria um programa inteiro sobre isso. Bom, depois do intervalo tem o 5º e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TV DH, que nesta edição fala sobre as redes sociais no enfrentamento à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes.
Para isso, contamos com a presença de Juliana Scioli, advogada popular, coordenadora de projetos do SENDEC, integrante do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, além de Manuel Moraes, que é coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos. Bom, gente, estamos chegando ao final, né? Estamos no último bloco. Então, queria ouvir um pouco vocês sobre os desafios que nós temos pela frente. Por exemplo, Juliana, que está no campo mais dos movimentos sociais, mas também do direito. Manuel, que está no campo também dos movimentos sociais e muito no campo do direito. Quais são os desafios que nós temos pela frente? Por exemplo, a sociedade civil organizada tem conseguido dar respostas? Quais são os desafios, Juliana? Eu acho que dentro do sistema de garantia, quando a gente pensa o controle social, eu acho que o grande desafio está aí. Porque, na verdade, o que se preconiza dentro do ECA é que a gente tenha uma gestão participativa, compartilhada, e que as decisões elas sejam tomadas de forma coletiva, inclusive ouvindo crianças e adolescentes, participando desse momento também de formulação, né? Mas o que a gente tem hoje, dentro de um contexto, né, da nossa ambiência política, é essa dificuldade, tanto de um certo enfraquecimento das organizações, e aí a gente tem aí toda uma dimensão de sustentabilidade, seja ela de qual for, né, política e principalmente financeira, né, a gente tem essa dimensão, mas ao mesmo tempo, por outro lado, a gente tem gestões que não sabem muito bem como lidar com essa gestão participativa. O que significa isso? Então, termina que para as organizações, o controle social ele precisa ser muito grande, né? E não é à toa que a gente lá no SENDEC, a gente participa de vários espaços, seja espaços que a gente está junto com entes governamentais, também espaços que a gente não está, que a gente está só com a sociedade civil, né? Então a gente tem os fóruns do criança e adolescente, tem os conselhos que são junto com o Estado, tem comitês específicos para trabalhar com outras questões, mas eu acho que para o futuro seria a gente pensar em que medida que essa gestão participativa, esse diálogo entre sociedade civil e governo, ele pode ser melhor afinado, sabe? Eu acho que isso é algo para frente, né, que por mais que a gente tenha aí anos de Constituição, trazendo a gestão democrática, e esses espaços constituídos há muitos anos, eu acho que a gente ainda não sabe muito ouvir a sociedade, né? Os gestores, eles não têm muita forma de estarem ouvindo e executando. Porque uma coisa é você ouvir, criar conferências e espaços institucionais para estar sendo dialogado. Outra coisa é que aquilo que está sendo ouvido virar alguma política ou está incidindo em alguma política, né? Essa é a grande questão. Verdade, Manuel. Essa gestão participativa é crucial para o enraizamento da democracia. Como superar isso? Porque a minha impressão é que essa gestão participativa depende também de uma vontade de quem está, né, nos espaços de poder. É isso ou não é por aí? Eu acho que o protagonismo das crianças, né? Veja, a maior ativista ambiental é um adolescente do mundo. Não é? Malala começou com quantos anos? Não é verdade? Então, veja, na medida que as crianças ocupam esse lugar de protagonismo, elas vão quebrando essa ideia de que elas não têm lugar nesse espaço de discussão. E esse espaço de discussão só vai ser, para ela, tornada acessível na medida que ela ocupa esse espaço. E não é por decreto. Veja, não existe democracia por decreto. Democracia é um exercício. Agora, numa sociedade de racismo estrutural, de desigualdades, não é? Nós temos naturalmente desafios. E os desafios que nós temos que enfrentar no âmbito pedagógico é sugerir que a sociedade, os pais, as mães, entendam a escola como um dos espaços constitutivos da educação, mas não como único. A família é um espaço da educação fundamental, as famílias, né? Os diversos modos de organização familiar. Então, quando nós temos uma família que reconhece os direitos, que reconhece o protagonismo, ele não está produzindo um adolescente lago, ele está construindo para que esse adolescente encontre na vida um oceano, que é o ser humano, de possibilidades, de belezas, mas também de traumas, de dores, né? O que Freud fala do mal-estar da civilização, é isso que nós somos, né? Nós somos esse lugar paradoxal de possibilidades, mas também de tragédias. Eu não posso evitar que essa criança
em detrimento de toda a minha utopia, né? Não vivencie, como disse, como no conto de Pinóquio, eu gosto muito de contar, né? Que dor a gente tem quando vê Pinóquio sendo enganado pela raposa, né? É uma dor terrível, meu Deus, ele vai ser roubado. Mas veja que é esse ato pedagógico que faz ele sobreviver e salvar o pai depois da baleia. Ou seja, é preciso que a gente aprenda a vida como escola, como processo. E a educação se dá a partir do momento que a gente confere ao outro o direito de ser outro. Mas se ele for meu pequeno, né, se ele for meu posse, né, meu bebê, o meu, né, ele é meu projeto, ele é Manuelzinho. Menino cresceu, meu bebê. Ele é tudo isso, ele vai se tornar tudo, menos ele mesmo, né? Então aí não tem jeito, aí é uma sociedade adoecida e doente. Uma sociedade que transforma é aquela que faz com que a criança queira ser, como no caso de Pinóquio, um ser humano. Que coisa linda. Gente, a gente está caminhando para o final, queria que vocês deixassem, por exemplo, dicas de livros ou perfis, sites, leituras que possam ajudar quem está acompanhando o programa a compreender melhor um pouco disso que a gente falou. 50 minutos não dá para falar muita coisa e nem aprofundar muita coisa, mas quem está em casa, que quer saber mais sobre isso, que tem filhos, que trabalha com educação, enfim, onde essas pessoas poderiam acessar mais conhecimentos para que a participação delas nesse processo seja mais proativa? Enfim, vou ter que recomendar as redes sociais do SENDEC. A gente tem no site do SENDEC, a gente tem muitas publicações, inclusive voltadas para a autoproteção. A gente tem sistematização de metodologias voltadas para a autoproteção. E as redes, eles estão informando, assim, a equipe de comunicação informa diariamente, praticamente, o que tem acontecido no Brasil e no mundo sobre a proteção de crianças e adolescentes também, né, e outras violações. Então, a gente tem um site da Afrontosas, que é muito legal, que traz uma dimensão de gênero e raça para meninas. Então, existem histórias de vida, publicações, o site do SENDEC e as redes sociais do SENDEC. Eu acho que, assim, enfim, é porque lá é meio que um compêndio, né? Você acaba de lá chegando em vários outros lugares. Muito bom, Juliana, obrigada. Manuel? Não, eu acho que é isso. Eu acho que é procurar uma literatura como a de Paulo Freire, que fala de uma educação crítica, uma educação que liberta, libertadora, né? Toda a literatura de Paulo Freire hoje está disponível na internet. Quem não consegue pode acessar nas melhores livrarias, né? E, sem dúvida, nenhum dos grandes educadores, como, por exemplo, Flávio Breiner, né? Tem produzido muita coisa interessante em torno desse imaginário, a ruptura do imaginário adultocêntrico e a construção de educação numa perspectiva libertária, transformadora e inclusiva. Muito bom, gente, muito obrigada. Sempre uma aula, um prazer poder falar sobre isso, entender uma situação que é muito difícil, mas que precisa ser enfrentada, não pensando de forma superficial, indo, né, nas entranhas dos problemas. Muito obrigada a vocês pela participação. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí, @programatvdh.unicap. Também estamos no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com temas ligados aos direitos humanos. Nós agradecemos pela companhia e até a próxima.